E aí, pessoal, tudo beleza? Iniciando mais um vídeo aqui do canal Pet Responde. Essa é a terceira aula do mini curso sobre o software PSIM. Aqui é o Douglas quem fala. Eu vou ficar responsável por vocês por essa terceira aula, certo? Assistam lá ao primeiro vídeo, que é o tutorial de como utilizar o software. E hoje eu vou apresentar para vocês um circuito muito utilizado, muito importante, que é o retificador trifásico. Eu vou apresentar aqui para vocês o que eu vou mostrar, o sumário da apresentação. Vou falar sobre, desde a introdução, a parte teórica, como é o funcionamento do circuito, apresentar algumas formas de onda, que são importantes, equações, e depois disso, depois de adquirir esse conhecimento, vamos resolver uma questão no simulador. Vamos abrir o software PSIM, montar o circuito e assim observar seus resultados. Começando agora pela introdução, vou mostrar para vocês aqui ao lado direito, temos o circuito, certo? O retificador trifásico, ele é essa parte do circuito que contém os diodos, certo? Diodo 1, 3 e 5 na parte superior, diodo 4, 6 e 2 na parte inferior. No lado esquerdo do circuito temos uma fonte trifásica, certo? Onde temos corrente alternada. Geralmente a corrente que é o nível de energia, o nível de tensão que é gerado, certo? E que é utilizado nas casas. E o que basicamente esse retificador faz? Ele converte corrente alternada em corrente contínua. E ele é destinado a uma determinada carga. Então, olhando aqui do lado esquerdo, eu trouxe para vocês uma definiçãozinha onde eles são mais utilizados. Então, aqui, onde ele é utilizado? São geralmente utilizados nas indústrias com a finalidade de produzir tensão e corrente para cargas mais elevadas. Então, geralmente, essa carga aqui ela requer um nível maior de potência. Tá certo? Continuando aqui com a apresentação, agora eu vou falar sobre o comportamento do circuito. Como é que ele funciona, como a gente sabe que os diodos eles têm um tempo de condução, tem hora que ele conduz, tem hora que ele não conduz, depende do sentido da corrente que está percorrendo pelo diodo. Vamos observar que a corrente em cada fonte ela pode ser determinada pela subtração de a corrente em alguns diodos. Essas coisas eu vou apresentando ao longo da apresentação, certo? Desse slide. Eu separei aqui por passos, certo? Temos aqui inicialmente passo 1. Essa apresentação foi tirada de um exemplo, teve como referência o livro Daniel, de Eletrônica de Potência, utilizado no curso de engenharia, muito utilizado. E eu achei interessante a abordagem sobre o tema, então eu trouxe aqui para o vídeo para poder apresentar de forma melhor o funcionamento do circuito. Então, iniciando aqui pelo primeiro passo, ele diz o seguinte: os diodos superiores, chamados D1, D3 e D5, poderão conduzir apenas um por vez. Então, isso significa o quê? Vemos que na parte superior do retificador temos 3 diodos, são justamente o D1, D3 e D5. Por regra, por forma natural de funcionamento dele, apenas um deles podem estar conduzindo, certo? O diodo que estiver conduzindo será aquele que está conectado à fase de maior valor naquele determinado instante. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Se D1 estiver conduzindo, ou seja, vai existir uma corrente aqui passando por ele e a tensão em seus terminais aqui, VD1, vai ser 0, obviamente. Então, significa dizer que nesse instante a tensão VA ela está em seu maior valor. Ela é maior que VB, maior que VC. Sabemos que essas 3 tensões elas são alternadas, que vai desde um valor máximo até 0 e até um valor mínimo. Outro exemplo é se tiver o D3 conduzindo, então significa dizer que nesse instante a tensão VB é maior,
e assim continua. D5 significa que VC é maior. No passo 2 aqui, ele diz o seguinte: o mesmo é verdade para os diodos inferiores, que são os diodos D4, D6 e D2. Eles só podem conduzir um por vez, certo? Ou seja, o diodo que conduzir estará conectado à fase de menor valor naquele determinado instante. Então, vimos que o diodo acima que estiver conduzido está conectado à fonte que possui maior valor. E o de baixo vai estar conectado ao de menor valor, certo? Então, por exemplo, se o D2 estiver conduzindo, significa dizer que VC é o menor valor naquele instante. Passando aqui para o próximo slide, parte 3 aqui, do comportamento do circuito, diz o seguinte: com isso, diodos que estiverem no mesmo braço, o que é braço? Braço é esse ramal aqui. Vemos que o diodo 1 e o diodo 4 estão no mesmo ramal, mesmo braço. São os 3 braços, porque o circuito é trifásico. Então, diodos que estiverem no mesmo braço, como por exemplo D1 e D4, não poderão conduzir ao mesmo tempo. De acordo com o passo 1 e 2, isso já é notório, né? Porque se D1 estiver conectado, quer dizer que VA é o máximo, mas se D4 também estiver conectado, quer dizer que ele é o mínimo. Então, a fonte ela não pode estar em seu valor máximo e valor mínimo ao mesmo tempo. Então, sempre vai ser um par associado, vai ser D1 com D2 ou D1 com D6. Nunca D1 e D4 estarão conduzindo ao mesmo instante. Passo 4 aqui. A tensão de saída, que é a tensão na carga, chamado V0 aqui, será a diferença de potencial entre a fase da fonte que o diodo superior estiver conduzindo e a fase da fonte que o diodo inferior estiver conduzindo. Eu vou mostrar em seguida um exemplo, que vai estar melhor ilustrado aqui no gráfico, mas o que ele quis dizer é o seguinte, que nesse exemplo que eu acabei de dar, D1 está conduzindo, então VA vai estar no seu maior valor. Como aqui não existirá tensão, então esse nó de tensão VAN, ele vai se deslocar para cá, ficando no terminal positivo da carga. E se D2 estiver conduzindo, significa dizer que VCN, essa tensão, ela vai se deslocar para cá. Então, a tensão V0 será VA menos VC, certo? No próximo exemplo aqui, vou apresentar no próximo slide, vou apresentar esse exemplo aqui, que fica melhor para observar isso. Se o diodo 5 e o 6 conduzir, tá aqui o 5 e o 6, no terminal positivo da carga estará a tensão VCN. Então tá aqui, o diodo 5 está conduzindo, ele está conectado ao VCN, então ele vai vir justamente para cá, tensão VC. E o diodo 6 está aqui, então lembrando que o de baixo ele vai estar com a tensão de menor valor, então vai ser VBN, ele vai vir para cá. Então, como já havia falado, a tensão na carga V0 vai ser VC menos VB. Ah, mas por que aqui está VCB? É uma abreviação que é feita, sabendo que esse primeiro termo aqui, ele representa a tensão de maior valor e o B de menor valor naquele instante. Certo? Então, vai ficar VCB. Se fosse ao contrário, se fossem outros diodos, e, por exemplo, aqui em cima ficasse VB e embaixo VC, então aqui seria VBC. Tá certo? Passando aqui no próximo slide, vou falar agora sobre o quinto passo do comportamento do circuito. Existem 6 combinações possíveis de condução dos diodos. Eles funcionam em pares, como eu já havia mencionado. Considerando o período da onda como 360 graus, então a cada 60 graus, por que 60? Pegamos o período completo e dividimos por 6, porque são possíveis 6 pares, né, de condução de diodo. Então vemos que a cada 60 graus ocorre uma mudança e a saída de tensão será a tensão de linha de maior valor naquele intervalo, ou seja, como apresentado anteriormente, naquele intervalo, nesses 60 graus,
vai estar justamente a tensão de linha, que é VAB, se aqui for VA, aqui embaixo VB, VAB, VCB, e assim por diante, vai continuando ao longo do período da onda, certo? Por exemplo, aqui, nos primeiros 60 graus vai estar conduzindo D1 e D6, aí nos próximos 60 graus vai estar conduzindo D6 e D5, então sempre vai alternando em pares. Um dos diodos alterna e um dos diodos continua. Isso vai ser melhor apresentado num gráfico que está apresentado nos próximos slides. Passando para o próximo aqui, pronto. Está aqui o gráfico que eu acabei de falar. Ele representa bem. Esse primeiro gráfico aqui são as tensões de fase, VA, VB, VC, aí que repete, VA, VB, VC. Estão defasadas de 120 graus, uma da outra. A fase da tensão VAN está em 0, 240 e 120. Certo? Na verdade aqui está trocado. E aqui embaixo está justamente o que eu havia comentado, ou seja, vamos observar aqui no tempo igual a 0, nessa linha tracejada. Então, nesse intervalo aqui, onde quem prevalece é a tensão VA, podemos ver aqui, ó, nesse intervalo, daqui, ele é retirado daqui de cima, vemos que a tensão de maior valor é o VA, e o de menor valor é o VB. Então, a tensão resultante será VAB, por isso que está aqui AB. E essa numeração representa quais diodos estão conduzindo. Está dizendo que é o diodo 6 e o diodo 1. Vamos observar aqui no circuito. Diodo 6 e o diodo 1. O diodo 1 está no VA, correto, e o diodo 6 está no VB. Então, bate com o que está dizendo aqui. Então, vemos que nos primeiros 60 graus, π sobre 3 está em radiano, representa também, é igual a 60 graus, conduz os diodos 6 e 1. Nos próximos 60 graus, você pode observar que o par de diodos já muda. Agora não é mais o 6 e o 1, é o 1 e o 2. E o que eu havia falado, um dos diodos é trocado, então o 6 foi mudado pelo 2, que é um diodo na parte inferior, e o 1 continuou. O que é tirado de conclusão dessa imagem? Que cada diodo, por exemplo, o diodo 1 aqui, ele conduz por 120 graus. Vemos aqui que no próximo 60 graus ele já não está conduzindo mais, o que permanece é o diodo 2. Então aqui, diodo 1 por 120, aqui é o diodo 2, que é o diodo 3, o 4, o 5 e o 6. Vemos que cada diodo conduz por 120 graus. E a cada 60 graus existe uma mudança de pares de diodos conduzindo. Tá certo? E o que mais? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é só isso. Agora eu vou mostrar um gráfico das correntes, se eu não me engano. Só um instante. Aqui, apareceu. Aqui ao lado, podemos ver o lado esquerdo, gráfico de várias correntes que existem nesse circuito do retificador trifásico. Aqui diz o seguinte, a figura ao lado mostra que a cada 30 graus ocorre uma mudança de condução dos diodos. De 0 a 30 está conduzindo os diodos D5 e D6, então vamos olhar aqui. Esse primeiro intervalo aqui é 30 graus, que aqui está 0, 0, 0, 0. A corrente no diodo 5 tem um valor aqui, e no diodo 6 também. Então, a gente está dizendo 5 e 6, então está correto. Então, nos primeiros 30 graus, esses dois diodos estão conduzindo. Nos próximos 30, vemos que o diodo 5 não conduz mais, o 6 permanece e o 1 começa a conduzir. Então, realmente, a cada 30 graus, há uma mudança de um diodo para outro. Certo? Vamos ver nos próximos 30 graus aqui. Nos próximos 30, o diodo 6 não conduz mais, aí vai ficar o diodo 1 e o diodo 2 conduzindo. E assim vai se repetindo até completar um ciclo. Certo? E o que eu havia falado, ó, diodo 1 conduz... Como isso aqui é 30, então, na verdade, 30 é a metade dessa onda. Certo? Aqui nesse completo aqui, dá 60 graus. Então, realmente, ele conduz por 120 graus.
certo? É 2 vezes, certo? No período. Na verdade, não. Ele conduz por 120 e fica 240 sem conduzir. Aí aqui já completou um período e está iniciando novamente. Certo? Outra coisa que é importante, que pode se tirar de conclusão desses gráficos acima, é que a corrente em uma das fases da fonte trifásica, por exemplo, aqui a corrente IA, ela pode ser retirada, pode ser, como eu posso falar, ela pode ser resultante da subtração de outras duas correntes no diodo que ela está conectada, certo? Vemos que cada ramal aqui da fonte está conectada entre dois diodos. Mas como é que a gente consegue concluir isso? Através da lei da conservação da carga. Vemos que a corrente no diodo 1 ela vai ter nesse sentido para cima, a corrente no diodo 4 também vai estar para cima, e a corrente IA vai estar nesse sentido. No gráfico não, no slide a seguir eu vou mostrar isso melhor através de equações. Deixa eu passar aqui. Aí eu volto para poder mostrar no gráfico. Tá aqui as equações. O que eu escrevi aqui é o seguinte: analisando o circuito e utilizando a lei de conservação da carga, pode-se determinar as correntes da fonte. Então vamos analisar aqui. Pela lei da conservação da carga, vemos que todas as correntes que chegam no nó, elas são iguais às que saem. Então as que estão chegando é justamente IA e ID4, e a que sai é ID1. Se a gente pegar e só isolar esse valor aqui, vemos que essa corrente que passa pelo outro lado da equação vai ficar negativa. Então, para mim conseguir a forma de onda, o valor da corrente IA, é só subtrair ID1 menos ID4. IB, da mesma forma. ID3 menos ID6. Está aqui. E IC, na verdade, ela vai ser o valor de ID5 menos ID2. Vou apresentar isso no slide anterior aqui, através da forma de onda. Então, vamos lá. Como IA, ele vai ser ID1 menos ID4, então, cadê o ID1? Está aqui, toda essa forma de onda, e o ID4 está aqui. Então, ela vai ser justamente a junção dos dois com o ID4 invertido, negativo, né? Porque no instante eu vou estar 0 menos o valor da corrente, que vai dar negativo. Está justamente aqui embaixo. A corrente IA é a junção do ID1 com o contrário, com negativo de D4, certo? E assim continua também para a corrente na fonte B e na fonte C. Aqui eu já apresentei, vamos passar para outras equações. Posso encontrar, a partir desse equacionamento, a corrente média no diodo, ela é igual a 1/3 da corrente média na carga, e 0 é a corrente na carga. Também posso encontrar a corrente no diodo RMS, que ela é igual a corrente RMS na carga, sobre raiz de 3, e também a corrente IS-RMS, o S é de source, que é a corrente na fonte, certo? Se eu quiser encontrar a corrente na fonte RMS, eu multiplico esse termo de raiz de 2/3 pelo valor RMS da corrente na carga, que é o I0. Essas equações a gente vai utilizar no exemplo que vai ser feito a seguir. Aqui vou falar agora sobre a potência aparente, certo? A potência aparente na fonte trifásica pode ser calculada pela equação abaixo, chamado por S, né? Potência aparente, o P é a potência ativa e o Q é a potência reativa. Ela pode ser calculada por essa equação, raiz de 3 vezes a tensão de linha RMS na fonte, certo? E aqui a corrente na fonte RMS. Utilizando essa equação é possível encontrar a potência aparente na fonte. A tensão de saída pode ser expressa por esse equacionamento, a tensão de saída na carga. Podemos observar que ela possui uma componente média, né? Ou seja, ela não possui nenhuma parte oscilatória. Ela é justamente definida por essa equação aqui em cima, 3 vezes a tensão de pico de linha, dividido por π,
fazendo essa conta aqui e deixando essa variável, deixando esse termo aqui como variável, vemos que a tensão média da carga ela é igual a 95%, 95,5% da tensão de linha na fonte. Então, isso é uma coisa muito positiva, porque se eu tiver um valor muito grande dessas fontes, isso de fase, vemos que para ter o termo de linha, multiplicamos pelo termo raiz de 3, claro, se elas forem balanceadas. Balanceadas é o quê? Mesmo valor em módulo e são defasadas de 120 graus entre si. Podemos utilizar essa relação. Multiplicamos por raiz de 3, então esse valor aqui, tensão de pico de linha é o termo raiz de 3 e pico multiplicamos pelo valor raiz de 2. Se a gente tiver o valor RMS, tem que multiplicar por raiz de 2. Então, esse valor vai ficar consideravelmente muito alto. Então, e a tensão que é conseguida aqui no lado contínuo, ela é 95%, ou seja, praticamente todo esse termo aqui. Certo? Então, isso é um bom aproveitamento. Essa tensão aqui vai ser uma tensão bastante alta, como foi falado no início, né? Para cargas elevadas. Outro termo aqui, na tensão da carga, é uma série, certo? A série com os termos chamados harmônicas, e ela tem esse termo oscilante de acordo com a componente, seja o N variando de 6, 12 e 18, ou seja, múltiplos de 6, certo? Esse termo aqui ele é calculado da seguinte forma, tá aqui. Se a gente quiser calcular os outros termos da parte oscilatória da tensão de saída, através dessa equação, com o mesmo N variando de 6 em 6, certo? Mas o que a gente pode observar é que, geralmente, esses termos aqui eles são muito pequenos e são desprezíveis, ou seja, esse termo aqui ele tem a maior parte da tensão de saída, ele representa a maior parte, tá certo? A gente vai utilizar essa equação no exercício que vai ser feito no PSIM. Deixa eu ver em seguida agora. Pronto, agora é a parte de simulação. Temos até aqui a solução já da letra A, mas eu vou ler aqui esse exemplo. Esse exemplo foi tirado do mesmo livro do Daniel. É um exemplo resolvido e lá também tem a simulação, só que em outro software. Então eu vou ler aqui e de acordo com o que for falando, assim que eu terminar de ler, eu vou passar para o software e vou montar o circuito. Então vamos lá. Um retificador trifásico tem uma fonte trifásica de 480 volts RMS de linha. E a carga é uma resistência de 25 ohms em série com uma indutância de 50 mH. Aí ele pede o seguinte: determine o nível CC da tensão de saída, certo? Ou seja, ele quer aquele primeiro valor lá, que representa 95%. Letra B, o valor CC e os termos CA da corrente na carga. Então, ele quer a corrente, então temos que usar aquela equação e dividir pela impedância. Letra C, as correntes média e RMS nos diodos. Vamos utilizar aquelas equações já mostradas. D, a corrente RMS na fonte. E na letra E, a potência aparente na fonte. Então, antes de olhar aqui a solução, vou montar o circuito no PSIM e vamos ver o resultado lá e comparar com os resultados calculados aqui.